Boa noite, vamos para nossa live de quarta-feira. Quem tá aí já vai me dando um oi. Quarta-feira, toda quarta-feira temos um encontro marcado às 20 horas. Só não estou aqui realmente o dia que não tem jeito. Então, quem for entrando já vai me dando um oi, já clica nos coraçõezinhos. Já compartilha essa live com 5 pessoas, coloca a cidade de onde você é, coloca o motivo que você está aí e vamos que vamos. O nosso tema de hoje é medo de dirigir. Medo de dirigir. Sou Janete Martins, hipnoterapeuta, Master Coach com PNL. E toda quarta-feira eu trago um tema diferente para vocês. Toda quarta-feira eu trago um tema diferente para vocês. E meu objetivo aqui é abordar algo que seja para ajudar vocês a crescer na inteligência emocional, a lidar com a sua emoção, a lidar com a ansiedade. Inclusive, para a semana que vem, eu estou pensando em trazer um tema bem interessante que é sobre a gente parar de repetir metas todo início de ano, né? Então eu vou falar isso durante a semana, eu vou falar sobre o tema do nosso próximo encontro, eu vou falar para vocês durante a semana. O tema do nosso próximo encontro vai ser bem interessante, eu quero ajudar a vocês, principalmente nesse final de ano, eu quero ajudar a vocês a entrar o próximo ano e os próximos anos parando de repetir a mesma meta, a mesma promessa. Quero falar de planos, de metas, de como você cumprir as suas metas todo ano novo. E eu vou falar disso durante a semana aqui nos meus stories, tá? Então quem for entrando aí já digita a cidade que você é, clica nos coraçõezinhos, compartilha a live com 5 pessoas, pelo menos, me ajude a ajudar mais pessoas, me ajude a fazer com que o Instagram distribua a live e esse conteúdo alcance mais pessoas. Quem estiver assistindo depois no meu canal do YouTube, tá? Clica também no joinha, já se inscreva no canal. Quem tiver aí no Instagram, que não tiver ainda se inscrito no meu canal no Instagram, se inscreva também no meu canal do Instagram, do YouTube. Todo dia tem conteúdo novo no canal do YouTube também, tá? Sobre ansiedade, inteligência emocional, mudança de pensamento, emagrecimento. E quem tá participando aqui ao vivo agora no Instagram, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui comigo. Eu sei que seu tempo é precioso. Eu sei que você quer mudança, eu sei que você quer crescimento e é disso que nós vamos falar agora. Então eu te peço para compartilhar essa live com mais 5 pessoas aí, só clica, compartilha, clica aí no coraçãozinho. Quem assistir depois pelo YouTube também compartilha a live para esse conteúdo influenciar, inspirar mais pessoas, tá? Vou pedir a vocês também que, se possível, né, tiver um caderninho aí, uma caneta, já anota o que eu vou falando, porque é muito importante. E às vezes no dia a dia a gente esquece, né? A gente tem assim aquele insight, aquela sacada, uau, eu gostei disso aqui. Mas aí você volta à sua vida normal, né? Sua vida normal, correria, filho, conta, boleto, e você acaba esquecendo. Então é muito importante que você também anote, né? Coloca lá na porta da geladeira, como lembrete, como algo que você queira que a sua mente fique atenta para ela te ajudar, tá? Eu vou fazer a live da seguinte forma, vou abordar o tema e depois que eu terminar eu vou responder perguntas. Então eu queria que vocês colocassem as perguntas, pode ser aqui no comentário ou pode ser também aqui, tem um pontinho de interrogação aqui, olha, aqui embaixo tem um pontinho de interrogação. Você pode digitar a sua pergunta e assim que eu terminar o tema, eu vou responder a todas as perguntas que eu ver aí, tá? Quando eu terminar aqui também, gente, eu vou colocar aqui medo de dirigir. Quando eu terminar, se alguém quiser também entrar ao vivo comigo, vai ser mais do que bem-vindo ou bem-vinda, tá? Medo de
dirigir. Medo de dirigir. Então, vamos lá. Deixa eu só fixar esse comentário. Prontinho. Então, vamos lá? Quem tá aí, clica no coraçãozinho, digita qual a sua cidade, digita por que tá aqui hoje, o que espera aprender aqui hoje, qual a evolução que você espera aqui comigo hoje. Vamos que vamos. Eu estou aqui hoje para te ajudar, tá? Quem tá me vendo depois no YouTube, me segue também no Instagram, aqui no texto, né, no YouTube, aqui na legenda do YouTube, a gente vai colocar também o link do Instagram, tá? Quem tiver aí ao vivo agora, por favor, compartilhe com pelo menos 5 pessoas para que esse conteúdo possa inspirar mais pessoas à mudança. Então, vamos lá? Gente, hoje eu estava fazendo uma pesquisa sobre medo de dirigir e eu descobri, de acordo com estudos, que em torno de 6% dos brasileiros são afetados pelo medo de dirigir. Olha que coisa, 6% dos brasileiros. E eu também, em algum período da minha vida, fui afetado por esse transtorno, tá, gente? É um transtorno, ele tem até nome, tá? Esqueci o nome aqui agora, é um nome diferente, tá? Vou contar para vocês também como foi a minha trajetória com aprender a dirigir. Quem tiver pergunta, gente, pode digitar aí, depois eu vou voltar nos comentários, vou voltar e vou responder a cada pergunta, tá? Quem quiser participar, entrar comigo ao vivo também, assim que eu terminar, tá? Vou terminar e aí eu fecho aqui o assunto e vou respondendo as perguntas, pode entrar comigo também ao vivo, tá bom? Então, vamos lá, olha... Eu vou explicar algumas situações que a gente vai abordar aqui hoje sobre medo de dirigir e espero que traga muita clareza para quem tá aí e tá com medo de dirigir, tá? Eu vou considerar que... Como que eu vou explicar isso? Espera aí. Tem aquelas pessoas que não gostam de dirigir e não querem dirigir. E tá tudo bem, tá, gente? Não gostam de dirigir, não querem dirigir, não vê sentido em dirigir. E aí pega o Uber, vai de carona, vai de ônibus e tá tudo bem. Então, essas pessoas, gente, elas não têm medo de dirigir, elas simplesmente escolheram não dirigir por algum motivo. Não fez sentido, eu não quero comprar um carro, eu quero sair de Uber, ou eu não quero tirar carteira, tá? Então, isso não é medo de dirigir, gente, isso é escolhas, tá? Escolhas, a nossa vida é feita de escolhas, tá? E tem também aquelas pessoas que não têm habilitação. Tem aquelas pessoas que não têm habilitação, não fez as aulas de direção e não quer fazer. Talvez por não querer, por escolha, ou por acreditar que tem medo de dirigir. Essas pessoas, gente, elas precisam ir fazer as aulas primeiro, tá? Então, elas nem chegaram ao medo de dirigir, elas chegaram ao medo de fazer as aulas, né? Tem essas pessoas também. Tem aquela pessoa que tem a habilitação, já fez as aulas, já é habilitado para dirigir, mas não dirige porque acredita que não é um motorista habilitado o suficiente. Então, olha que interessante, a pessoa está habilitada, ela foi aprovada pelo nosso órgão maior, que é o Detran, que é o Departamento Nacional de Trânsito, o departamento da nossa nação. Então, esse departamento disse para essa pessoa, olha, você é um motorista fenomenal, por isso eu estou te habilitando a dirigir. Só que essa pessoa... ela desenvolve um medo, talvez por acreditar que ela não seja boa o suficiente. É quase que como duvidar ali daquela autoridade que deu a ela aquela permissão maior para dirigir. E tem também aquela pessoa que tem a habilitação, mas não dirige por causa do carona
que é altamente destrutivo. Aquela pessoa que tem habilitação, que tem um carro, já fez as aulas, já foi habilitada pelo nosso órgão maior de trânsito, tirou sua carteira, mas ela não dirige porque ela acredita que se ela for dirigir, há alguém próximo dela, íntimo, talvez o marido, a esposa, a mãe, a irmã. Essa pessoa ela é tão crítica, ela tem um poder de intimidar tão grande que se ela for dirigir, ela vai ter essa pessoa do lado. Então, por isso, ela prefere se proteger e não se expor a essa situação tão terrível para ela dentro da mente dela. Ficou claro essas situações, gente? Nós temos também outros perfis de motoristas, de pessoas que têm medo de dirigir ou que não querem dirigir por medo. Mas eu vou ficar somente com esses 3, tá? E eu queria perguntar para vocês aí que digitem para mim, depois eu vou voltar, vou ler. Digitem para mim aí qual desses 3 te representa. É o motorista que não tem habilitação, motorista que não foi fazer as aulas, não se interessou, não fez por algum motivo, não tem habilitação. Ou é a motorista que tem a habilitação, mas não dirige, morre de medo de entrar num carro, talvez tenha até o carro. Ou é a motorista que tem a habilitação, tem a condição é o recurso, é o carro, mas não dirige porque se for dirigir tem alguém que é tão crítico, tão destrutivo, que vai criar ali um conflito mental, emocional. Então, essa pessoa prefere não dirigir. Qual das 3 é você? Anota aí, digita aí para mim. Qual das 3 é você? Eu vou abordar aqui sobre aquela pessoa que tem a habilitação, fez exame de direção, tem a carteira de motorista, é uma motorista, tem o carro, que é o recurso, mas não dirige, porque acredita que tem medo de dirigir. É sobre essa que eu vou abordar aqui principalmente, tá bom? Vou voltar para ler os seus comentários aqui, vamos que vamos. Combinadas? Quem tiver pergunta pode anotar aí, gente, tá? Para fazer assim que eu terminar, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho, é importante que você entenda como que a sua mente funciona. A sua mente, ela só faz aquilo que você mostra sentido para ela. Ela só faz aquilo que faz sentido para você. Então, se dirigir um carro não faz sentido para sua mente, ela não vai te ajudar nisso. Ela vai até te limitar de fazer isso. Então, para você fazer algo, para você fazer alguma ação, nesse caso, dirigir, você precisa ter um motivo importante. Você precisa mostrar para sua mente que aquela ação é muito importante para você. Você precisa ter um motivo muito mais forte para dirigir esse motivo ele tem que ser mais forte para fazer você dirigir do que o motivo que faz você não dirigir. Então, você tem que mostrar para sua mente que o seu porquê e o seu para que dirigir, ele faz um enorme sentido. Que você conscientemente já sabe o motivo de passar todo o processo de enfrentamento e treinar e pegar um carro e sair dirigindo, linda, leve e solta. Você precisa mostrar para sua mente que você tem um motivo real e um motivo extremamente importante e que faz sentido para ela e para você de ter a liberdade de ir e vir você mesma dirigindo o seu carro. Entendido até aí, gente? Entendido até aí? Estefânia, tenho carro e tenho muita vontade de sair, mas quando entro no carro tenho um pânico, um medo. É disso que nós vamos falar aqui, senhorita.
É disso que nós vamos falar, tá? Então fica aí. Fica aí que vamos lá. Então, primeira coisa, gente, qualquer meta que você tenha, qualquer desejo que você tenha, o seu motivo para fazer aquilo tem que estar muito claro para sua mente. O seu porquê e o seu para quê de ação, ele tem que ser muito importante para sua mente, tá? Eu vou começar aqui contando uma história para você sobre mim, eu mesma, tá? Eu vou começar aqui contando uma história minha. Olha que interessante. Eu dirigia para tudo quanto é lado. Eu dirijo, na verdade, comecei a aprender a dirigir quando eu tinha 14 anos de idade. Eu trabalhava no escritório de contabilidade e um colega meu que já dirigia, mais velho, né? Ele tinha comprado um Chevette zero na época. E você quer dirigir o meu Chevette? Tinha até uma brincadeira, né? Janete, você quer dirigir o meu Chevette? Eu falei, por que não? Eu nunca tinha pegado um carro. E aí ele me ensinou a ligar, passar marcha, ficou nisso. Aos 18 anos eu comprei o meu primeiro Fuscão, meu primeiro carro. Eu até postei ele aqui há algum tempo. Foi o meu primeiro Fuscão azul, que tinha o apelido de Trovão Azul. Então, aos 18 anos, eu comprei o meu primeiro carro, que foi um Fusca azul. E naquela época, né, não era muito comum as pessoas terem carteira de motorista. Geralmente, eram os motoristas profissionais que tinham essa preocupação maior de ter a habilitação. Então, era muito comum que pessoas, cidadãos comuns, não tivessem carteira, não ia tirar a carteira de motorista, aprendiam a dirigir sem carteira e depois que iam buscar a habilitação. Não é como é hoje. E eu me lembro que aos 18 anos, eu estava dirigindo com meu irmão do lado para a gente treinar já na BR, né? E aí eu me deparo com uma blitz e foi realmente o meu primeiro pânico no volante. E eu falei com ele, eu vou parar, você vai dirigir. Ele, de jeito nenhum, a polícia está ali na frente. E nós estamos aqui. Se você parar, vai dar muito na cara. Bom, eu passei, morrendo de medo, mas passei dura nessa blitz. E depois disso, mudei para os Estados Unidos, tirei minha carteira nos Estados Unidos. Na verdade, eu fui reprovada no Brasil. Eu tentei tirar a carteira aqui, mas eu fui reprovada no exame de legislação. A gente tinha que estudar um livro, era bem grossinho. E eu dei uma lida rápida naquele livro, porque eu já estava para viajar. E quando eu fui fazer a prova, que era oral, eu lembro que foram 4, 5 candidatos na mesma sala. E os arguidores na mesma sala, fazendo arguições diferentes. E eu nem tinha lido bem o livro. E eu já na segunda ou na terceira, eu já errei a resposta, era sobre leis. Bom, fui para os Estados Unidos e tirei a minha carteira lá nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos eu dirigia para tudo quanto é lugar. Minha opinião, você num outro país, a primeira coisa que eu me preocupei em fazer era tirar a minha habilitação para dirigir, porque isso te dá liberdade. Então, duas coisas num outro país, ou no seu país, né? Para você viver em plenitude a sua vida de cidadão carteira de motorista, habilitação para você ir e vir, trabalhar, inclusive. E a outra coisa era a língua do país. Então, eu fui correr atrás dessas duas. Mas, enfim. Então, eu dirigia em Nova Jersey, em Nova York. Uma ou duas vezes nós viajamos de Nova Jersey até a Flórida, 25 horas de viagem. Eu, meu marido, revezando. Inclusive, nessa época, eu já estava grávida do meu primeiro filho. Teve uma outra vez que nós fomos de Nova Jersey até Detroit, que também deve ter sido umas 20 horas ou mais de viagem. Bom, resumindo a história, eu dirigia para lá e para cá o tempo todo. E a minha mente já tinha automatizado esse hábito, essa ação. Quando eu volto para o Brasil, o meu marido sempre dirigiu quando a gente tinha que sair juntos. Meu marido é daquele que acredita que ele é perfeito em tudo e que ele tem que estar dirigindo se nós dois estivéssemos dentro do carro. E sem perceber, eu acabei delegando isso para ele.
E assim foi até que eu percebi que eu não estava mais dirigindo para ir a distâncias mais longas. Então, como eu sempre fui muito de estudar, de fazer cursos, e os cursos presenciais naquela época, eram mais presenciais inclusive, eles eram a distância de 1 hora, 1 hora e meia. E aí, quando eu percebi, eu estava pedindo meu marido para me levar para tudo quanto é canto. Eu estava praticamente dirigindo só localmente ou indo ao supermercado. E aí eu percebi que eu estava com medo de dirigir, de pegar a BR mesmo. Eu não percebi muito aquilo acontecendo. Então, uma das coisas que me levou a voltar a dirigir naquela época, isso deve ter mais ou menos 11 anos, uma das coisas que me levou a voltar a dirigir foi eu criar na minha mente o meu contexto daquela época. Qual era o meu contexto atual? Eu era uma pessoa que eu tinha que pedir alguém para me levar em algum lugar que fosse, por exemplo, 50 quilômetros da minha casa. Eu ia em locais familiares perto da minha casa. E a outra coisa, eu percebi que estava me incomodando muito ter que pedir a marido para me levar para lá e para cá. Estava me incomodando muito o marido, estava criando um clima, inclusive, e eu sempre gostei muito de ser uma pessoa independente, de ser uma pessoa autônoma. E isso estava me incomodando muito. Então, o que eu fiz naquela época para eu voltar a dirigir? Eu criei na minha mente o meu motivo. Eu criei na minha mente, eu dei clareza para minha mente qual era o meu porquê e o meu para quê de confrontar o meu medo, que era inclusive irracional para mim, já que eu já dirigia há anos, estava habilitada para tal, e eu tinha os meus motivos para ir e vir, sozinha dentro de um carro, inclusive. Então, eu deixei bem claro para minha mente qual era o meu porquê e o meu para quê. Eu precisava que ela me ajudasse a ter autonomia de dirigir, a voltar a dirigir, a me treinar a dirigir sozinha, porque a habilidade eu já tinha, mas o emocional é que estava sendo afetado. Então, o medo estava no meu emocional. Eu sabia que eu tinha a habilidade, o treinamento e a capacitação. Então, é preciso que você deixe isso muito claro para sua mente. Percebe, meninas, que você tem que fazer esse alinhamento com a sua mente para ficar claro o que está faltando. É treinamento, é capacitação, é habilidade ou realmente é o emocional que está afetado? Nós vamos falar disso, tá? Gente, eu vou ler tudo quando eu terminar de abordar aqui, tá? Porque quando eu coloco o óculos é que eu enxergo as perguntinhas, tá? Então, pode digitar, eu vou voltar e vou ler, tá? Pode também colocar aqui nesse pontinho de interrogação. Então, vamos lá. Normalmente, meninas, o medo de dirigir, ele na verdade não tem a ver com habilidade, ele não tem a ver com capacidade, ele não tem a ver com o fato de você duvidar que você consiga dirigir. Normalmente, o medo de dirigir, ele tem mais a ver com a autocobrança, com a cobrança de ser perfeita, de não se permitir ao erro. Então, uma pessoa que foi muito cobrada na família, na escola, na igreja, no casamento, ou por ela mesma, inclusive, o tempo todo uma cobrança que tem que dar certo, que não pode ter erro, o que vai acontecer? A mente dela vai criar pensamentos que vai levar essa pessoa a acreditar que dirigir um carro é algo que não permite erro. A sua mente começa a acreditar e a criar uma história para você de que um motorista ele tem que ser 100% perfeito. Ou uma motorista, no seu caso, tem que ser 100% perfeito.
perfeita. Ela nunca pode errar, porque dirigir um carro é a coisa mais perigosa do planeta. E sendo assim, a sua mente vai te tacar ao terror. Porque se você não se permite a imperfeição ou ao erro, vai ser mais fácil a sua mente te tacar o terror, porque aí você vai ficar na sua zona de conforto e você não vai fazer o que a gente chama de confrontamento. E é isso que a sua mente mais gosta. Ela mais gosta de te deixar na zona de conforto da familiaridade. Entenderam até aí, meninas? Clique aí nesses coraçõezinhos para eu saber que vocês entenderam até aí. E aí, eu vou pro próximo passo agora. Eu vou explicando tudo, depois eu vou fechar para vocês entenderem o que acontece. Então, o medo de dirigir, ele tem mais a ver com ansiedade em geral, com os pensamentos acelerados e intrusivos que vão lhe mostrando, que vão aparecendo na sua cabeça e vão lhe mostrando e vão te contando uma história, desenhando uma história aqui com imagens, te mostrando tudo que pode dar errado, caso você sente no banco do motorista. Então a sua mente, ela vai criando inúmeras imagens de histórias negativas, horrorosas na sua mente, mas o que acontece? Ela não te mostra a paz e o prazer que é pegar o seu carro, ligar, sair da garagem e em 5 minutos está lá no supermercado, sozinha, com você mesma, curtindo a sua própria companhia, fazer uma compra, ou simplesmente sair, dar uma volta, você com você mesma, curtindo a sua própria companhia. Você pode ir num horário de menor trânsito, num dia ensolarado, lindo. A sua mente, ela vai te tacando o terror que você não vê o dia ensolarado, que você não vê o trânsito que naquele dia tá ameno, né? Pode ser um fim de semana. E aí ela vai construindo histórias de terror para te deixar na negatividade. Para quê? Porque o objetivo dela, de novo, é que você fique na sua zona de conforto e não faça o confrontamento para sair da sua zona de conforto. Percebe? Faz sentido até aí, meninas? Faz sentido? Então, gente, na verdade, que fique claro, você deve levar clareza para sua mente, você deve levar questionamentos para sua mente, porque é preciso que você tenha clareza qual é a razão que a sua mente está te dando para você não dirigir. Qual é a razão que ela está te dando? É uma razão emocional ou é uma razão racional? A primeira coisa que você precisa definir é isso, para você ver onde você vai trabalhar, onde você vai usar essa interpretação para você criar a habilidade de dirigir. Vamos supor que a resposta venha. Realmente a questão de habilidade. Eu não sei passar marcha, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer uma baliza, eu não sei. Então isso aí é habilidade. Isso é técnica, isso não é emocional. O emocional vai interferir aí sim. Porque uma pessoa que não sabe fazer baliza, não tem o treinamento de fazer uma baliza, ela vai ficar um pouco ansiosa de sair com o carro, porque ela vai ter que parar o carro em algum lugar. Só que aí você vai, quando é habilidade, quando é falta de capacitação, você pode criar técnicas que te ajudem nisso aí. Agora, quando é emocional, você tem que criar técnicas e estratégias para trabalhar o lado emocional. Então, não adianta a pessoa saber fazer baliza, dirigir, ligar o carro, passar marcha, etc., se ela, na verdade, o que ela está tendo é crise de ansiedade. Crise de ansiedade, quando ela se coloca em situação
desconfortável. Então, normalmente, o medo de dirigir, ele é direcionado à direção de um carro. Mas o medo de dirigir, ele também está ligado à sua parte emocional. Provavelmente, você tem medo, você tem insegurança em outras áreas da sua vida também, que precisa ser trabalhado. Só que a sua mente está direcionando, ela está focando, ela está clareando somente o medo de dirigir. Mas veja bem, isso quer dizer que se você trabalhar outras áreas da sua vida, isso quer dizer que se você evoluir em aprender a lidar com as suas emoções, evoluir em aprender a crescer na inteligência emocional, a se conhecer, a entender como a sua mente funciona, consequentemente, você vai perder o medo de dirigir. Percebe? Porque está ligado às suas emoções e está ligado à insegurança com relação a confrontamento, a situações que não são familiares para você. Então, não é só o medo de dirigir que precisa ser trabalhado. Percebe, meninas? Fez sentido até aí? Fez sentido? Será que é só o medo de dirigir? Será que o único problema é o medo de dirigir? Será que não é o medo da crítica, julgamento, autocobrança, que o outro vai pensar, se eu estragar esse carro? Eu vou falar para você alguns pontos, eu vou falar 10 pontos que vai te ajudar, 10 pontos que vai te ajudar nessa questão do medo de dirigir. Vai trazer clareza para sua mente te ajudar. Ponto número 1, não pense muito. Em vez de pensar muito, respira. Porque se você respirar, respiração profunda, a respiração profunda, ela vai ajudar os seus músculos a relaxar. E ela vai ajudar a aliviar a ansiedade do enfrentamento daquela ação de dirigir. O ponto número 2, seja seletiva com as suas caronas. Seja seletiva com quem você vai colocar no seu carro, caso você queira realmente dirigir. Então, espera aí, eu vou dirigir, mas quem é que eu vou deixar entrar no meu carro? Você tem que ser muito seletiva. Se você escolher ir sozinha, ótimo. Mas se for alguém com você, você tem que ser seletiva. Tem que ser alguém da sua confiança, alguém que te incentive, alguém, uma amiga que vá até te elogiar e ajudar a treinar com você. Tem que ser uma pessoa otimista, tem que ser uma pessoa segura, tem que ser uma pessoa que vá te incentivar e não te criticar e destruir o seu sonho de dirigir. Número 3, o ponto número 3, treine. A pessoa que é melhor em você em algo, ela só tem uma coisa a mais que você: tempo de treinamento. A pessoa que é melhor em você em qualquer habilidade, ela só é melhor que você porque ela tem mais tempo de treinamento. Então, treine, se exponha, pratique. O número 4, ponto número 4, quando você for treinar, faça treinos curtos. Eu vou treinar, eu vou sair daqui, vou lá São Paulo, Brasília, 500 quilômetros. Gente, isso não é treinamento. Então, comece curtos. Comece com treinos curtos. Dê a volta no quarteirão da sua casa. Tire o carro da garagem e dê a volta no quarteirão da sua casa. Olha que paz, tirar o carro da garagem e dar a volta no quarteirão da sua casa. Não se cobre tanto. Se acolha. 5, conheça o carro desligado. Conheça o carro que você está decidindo dirigir desligado. Entre no carro, ajeite o banco, ligue o som, treine passar as marchas se ele for de marcha. Suba o vidro, liga o carro.
conheça o carro, se familiarize com o carro, até mesmo se isso requerer que você sente nele várias vezes, vai lá, liga o carro, você, pronto. Esse é o meu treinamento de hoje. Depois você passa de nível de treinamento. Ponto número 6. Compre um carro automático. Se for da sua condição, se for do seu desejo, pronto, já resolveu muita coisa. Compre um carro automático, que não precise passar marcha. Ponto número 7. Conheça os retrovisores. Conheça os retrovisores do seu carro. Coloque na posição, conheça os pontos cegos, né? O carro tem um ponto cego ali. Conheça o ponto cego do seu carro, conheça os retrovisores. Entre no carro e entenda que o para-brisa é maior do que o retrovisor. Por que o para-brisa é maior do que o retrovisor? Porque dentro de um carro, você tem que olhar para o futuro. Você tem que olhar para a sua estrada, você tem que olhar para onde esse carro vai te levar, para onde você quer chegar. Você olha para o seu futuro. O passado é o retrovisor, que é desse tamanhozinho. Então, olhe ao seu redor, conheça a visão toda do seu carro. E o ponto número 8, se você assim decidir, achar melhor treinar assim, dirija sozinha. Saia sozinha no seu carro, sem ter carona, sem colocar os filhos, sem colocar crianças. Treine primeiro você, com você mesma. Coloque música. Ponto número 9, coloque um bom seguro no seu carro. Um bom seguro, inclusive com cobertura contra terceiros, porque isso vai tranquilizar a sua mente. Ah, mas se eu colocar, eu vou achar que... Não, para de pensar. Coloque um seguro no seu carro. Hoje em dia, os seguros estão muito em conta, tá? Isso é importante para você e para os terceiros também, no trânsito. Número 10 e último ponto que eu quero falar com você, também eu uso isso até hoje, isso me tranquilizou quando eu quis voltar a dirigir, tenha o contato de um bom mecânico, de um guincho, inclusive. Tenha isso tudo no seu celular. Caso, é bem provável que você não precise, mas caso você precise, você está segura de saber que você pode ligar para alguém. Eu sempre carreguei isso quando eu estava dirigindo, inclusive se eu precisar trocar um pneu. Eu já me perguntei o que de pior pode acontecer, um pneu furar. Eu vou trocar o pneu? De jeito nenhum. Não vou nem tentar. Eu vou ficar sentadinha, vou pegar o telefone e vou ligar. E vou ligar, e vou ligar, e vou ligar até aparecer alguém para trocar o pneu. Eu estou assumindo o que eu não faria no meu carro. Eu não faria no meu carro, tá, gente? Agora, se você tem habilidade de trocar o pneu, se você escolhe trocar o pneu, também tá tudo bem. Então, o que eu estou mostrando para você nesse caso do pneu é o que eu escolhi que seja a minha limitação. Não trocar o pneu de um carro. Eu prefiro sentar lá e ligar para alguém. Que seja o guincho, que seja para o seguro, que seja assistência 24 horas. Mas a minha mente, quando eu quis voltar a dirigir, a minha mente gostou de ter toda essa clareza de uma forma rápida e segura para eu entrar no meu carro e dirigir 50, 500 quilômetros sozinha. Fez sentido até aí, gente? Isso é importante, é ou não é, gente? Importante. São tecnicalidades importantes, não são? Então, gente, em algum momento da sua vida, sua mente pode ter criado a crença de que dirigir é uma ação com um preço tão alto a pagar, mas tão alto a pagar, que você não pode errar, em nada. Então, o que acontece? A sua mente encontra 1000 justificativas fenomenais para te impedir de dirigir. Percebe, gente?
Agora, é importante que você perceba, que você reconheça o seu diálogo interno. Diálogo interno são as vozes que acontecem aqui 24 horas da sua vida, todos os dias. Então, perceba qual é o diálogo interno que está acontecendo aqui. De onde está vindo essa explicação, essa razão de que você não merece ter o direito de dirigir o seu carro. Ou o carro de outra pessoa, se ela já te permitiu, se for o caso. De onde está vindo esse medo de dirigir? Como é que ele é? Como é que ele acontece? Quais são as explicações que a sua cabeça está te dando? Quais são as explicações que vêm na sua cabeça querendo te impedir de dirigir? Principalmente considerando que você tem a habilitação do nosso órgão maior, o órgão nacional. Você foi lá, você fez testes, você estudou, você passou, você fez o exame de rua. Não foi qualquer um, não sou eu que estou te falando que você pode dirigir. É o órgão que representa a nossa nação. Ele te deu um documento oficial te dizendo, olha, você é fera. Você está habilitada pelo seu governo, pelo seu estado, oficialmente, como motorista. E vou além, essa habilitação, não sei se você sabe, mas eu sei, porque já usei lá fora, essa habilitação, ela também é reconhecida em outros países, ela é reconhecida internacionalmente. Você pode, com essa habilitação, adquirir um papel que fala que você pode, durante X meses, dirigir, inclusive em outros países. E com essa sua habilitação, você pode tirar o que a gente chama de carteira internacional de habilitação, ou carteira, ou permissão internacional de motorista. Olha que documento importante, oficial, sério, que você tem em suas mãos. E por quê? Depois de tudo isso, depois dessa superação toda, a sua cabeça tá aí, te tacando o terror e te falando que você não merece a liberdade da autonomia de ir e vir. Não faz sentido isso. Não faz o menor sentido. Ou faz? Não faz. Faz? Não faz. Então, muitas vezes, olha, isso é muito importante que você entenda, muitas vezes basta um segundo de uma fala de alguém, para destruir o seu sonho de uma vida inteira. Você está ali construindo um sonho na sua cabeça de comprar um carro. Tirou sua carteira de motorista, já decidiu, já elaborou, já fez seu plano de ação. Você vai dirigir para visitar a mãe, a tia, vai viajar para a praia, vai com as amigas, ou vai com o marido, ou vai com a família. Já elaborou isso tudo, essa liberdade de entrar no seu carro, ir aonde você quiser, ser dona do seu próprio nariz. E aí, o representante maior da sua nação te dá essa permissão oficial, séria, que vale muito. E aí vem uma pessoa íntima, uma pessoa aí do seu meio, e numa frase de 1 segundo, uma coisinha que ela fala, 1 segundo, pode destruir o seu sonho de uma vida inteira. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. E você às vezes não percebeu, não se deu conta que o seu medo de dirigir, o seu terror de dirigir, a sua descrença em você, originou naquele 1 segundo daquela crítica destrutiva que você ouviu uma vez. E aí você nunca mais
se dê o direito e o merecimento de dirigir o seu carro. Percebe o quanto sério é isso? Percebe o quanto sérios são as críticas destrutivas? Com 1 segundo de uma crítica, 1 segundo pode tirar o sonho de uma vida inteira. 1 segundo apenas. 1 segundo. 1 segundo, se você não trabalhar essa crítica. Se você não tiver um emocional equilibrado, se você não tiver investindo em inteligência emocional. Por isso que eu sempre falo, gente, o meu curso, o meu programa Emagrecer, a minha abordagem, as minhas técnicas vão muito além de perder peso. Perder peso é fácil. Emagrecer é aprender a lidar com as suas emoções. Emagrecer, porque olha, quem controla a comida, quem controla o que come, o que bebe, pode controlar qualquer coisa na sua vida. Qualquer coisa. Você controlar o que você come, você controlar um peso saudável, se você é capaz de fazer isso, se você é capaz de controlar as suas emoções, se você é capaz de entender o que se passa aqui, se você aprender a investir em inteligência emocional, se você aprende a lidar com agir em vez de reagir, nada mais te empaca, nada mais te empaca. Concorda, meninas? Percebe? Percebe o quão importante é você investir tempo e dinheiro também, tempo e dinheiro. Em inteligência emocional é você investir tempo, dinheiro, estudo, pensamento, questionamento. Por que eu estou assim? Por que esses pensamentos estão aparecendo aqui? De onde eles estão vindo? Por que eu não estou me dando o merecimento do que eu quero, do que eu sei que eu amo, do meu sonho? Por que eu não estou me permitindo realizar o meu sonho? Percebe que não faz sentido você se proibir de sonhar e de realizar? Não faz sentido quando você começa a se questionar, a entender de onde está vindo esse medo. De onde está vindo esse medo? Por que eu estou me forçando a ter esse medo? Tem um outro fator também, gente, que eu ainda não falei, que o medo de dirigir é raro ser, mas ele pode vir de uma memória traumática, não também só relacionado a dirigir em si. Pode ser que a pessoa já teve um acidente, foi exposta a um quase acidente. Isso pode ter provocado um trauma aqui na memória da pessoa. A auto-hipnose ressignifica isso. Ressignificar é dar novo significado. É dar uma nova emoção àquilo. Já teve várias mulheres que fez o meu programa, que fez o meu curso e voltaram a dirigir. Por quê? Porque quando você entende das memórias que estão aí, porque quando você entende o que está se passando aqui, aí você consegue trabalhar com isso, você consegue ressignificar, você consegue entender, você consegue dar um novo significado de acordo com o comportamento que você quer ter. Agora, pode também ser algo, como eu acabei de falar, uma crítica destrutiva. Uma crítica que te jogou para baixo, uma crítica que tirou aí o seu valor próprio, que tirou aí o seu orgulho de ser motorista, o seu orgulho de ter aí uma habilitação dada pelo órgão do seu país. Quem é que tem o direito de tirar isso de você, se você já tem a sua habilitação? E cada vez que você fica remoendo aí essa fala, cada vez que você fica remoendo esse medo, cada vez que você fica remoendo esse monte de vozes intrusas, esse monte de vozes irracionais que estão aqui dizendo vários porquês que você não deve, que você não merece, que você realmente não pode dirigir, cada vez que você fica ouvindo e dando
dando trela para essas vozes, o que, que você está fazendo? Você está fortalecendo, você está reforçando essa memória traumática. E essa memória sendo intensificada, sendo reforçada, ela começa a criar a emoção de fuga e alívio, fuga e alívio. E o que, que a sua mente vai fazer? A sua mente é ótima em te ajudar a proteger. A sua mente é ótima em proteger você. Mas como que a sua mente te protege? Ela te protege te empacando, te limitando. Porque aí, o medo que ela coloca em você, o medo que ela provoca no seu emocional, o que, que vai acontecer? Você vai empacar e você não vai fazer o confrontamento de realizar a ação para chegar até aquele sonho. E é isso que a sua mente faz. Uma das maneiras de te proteger é ela te segurar, porque aí ela não tem que gastar energia, ela não tem que passar aperto te ajudando. Percebe isso? Faz sentido? Faz sentido entender isso, meninas? Não faz sentido, né? Mas faz sentido entender, não é assim? Gente, pode colocar as perguntas aí que eu vou ler todas, tá? Pode colocar aí, tá? Então, gente, deixa eu falar de medo agora. Eu vou falar o que eu penso que é o pior medo. E eu já vivenciei esse medo, tá? O pior medo é o medo que justifica você não viver por medo de morrer. O pior medo é o medo que justifica você não viver por medo de morrer. Então, muitas pessoas, para evitar a morte, para evitar esse sentimento de angústia, elas não estão vivendo suas vidas em plenitude. E não faz sentido não viver. Não faz sentido deixar de viver, deixar de ser livre para se proteger da morte. Não faz o menor sentido deixar de viver para não morrer. Não faz sentido. Não faz sentido deixar de agir nos seus sonhos, nas coisas que você tá assim, sabe, sentindo até o gosto na sua boca, entrar num carro, dirigir, ir para uma praia, visitar uma filha, sair a hora que você quiser da noite, pegar o carro, sair para comprar uma coisa no supermercado, ou para fazer uma viagem longa, maravilhosa, ir lá em Aparecida do Norte, como eu já fui, ir a São Paulo, ir a Brasília, ir onde você quiser ir. Não faz sentido não viver por ter medo de se arriscar. Não faz sentido ficar empacada, limitada para se proteger. Não faz o menor sentido isso. Concordam? Tá, Janete, eu entendi isso que você falou. Esse negócio que você falou foi muito forte, sabe? Eu entendi. É isso mesmo que tá acontecendo comigo. Mas e aí, o que eu vou fazer? E aí, você só vai ter ação para mudar? Você só vai ter ação para mudar? Para fazer alguma coisa? Para fazer o enfrentamento? Quando essa raiva, é raiva mesmo, quando essa angústia, essa raiva, essa injustiça de você tá obedecendo esses pensamentos horrorosos que estão aí. Quando essa raiva, fala, como eu tô sendo burra. Quando essa raiva, essa indignação for maior do que o seu medo de dirigir, aí você vai ter ação. Lógico que você pode se dar o tempo e a calma de fazer pequenos passos, como eu já falei. Eu falei 10 passos aqui para vocês, 10 pontos, né? Você não precisa se cobrar tanto e falar assim, ah não, eu tenho a carteira mesmo, eu vou lá agora no Japão dirigindo. Mas que é isso? Não é assim que funciona, nem precisa ser assim. Não precisa ser assim. Agora, se você tivesse que ir lá no Japão dirigindo por uma pessoa que você ama, por um filho, tem certeza que você iria. Então, você não tem medo de dirigir. Você tem medo de arriscar.
Você tem medo de aprender a lidar com o seu emocional. Você tem medo de confrontar essa ansiedade que está aí da vida e precisa ser confrontada. Porque viver dói e dói pra caramba. Viver dói pra caramba. Essa coisa da gente achar que tem essa vida maravilhosa, próspera, paraíso na terra, isso é balela, gente, isso é balela. Balela. Nem Jesus Cristo teve paraíso na terra. Ele teve momentos de extrema felicidade, ele teve momentos de extrema alegria, ele teve uma missão magnífica. Jesus Cristo e todas as pessoas da história que viveram, pessoas famosas, que fizeram diferenças no planeta, descobriram antibiótico, etc, etc. Nem elas tiveram essa vida sem medo. Então a gente precisa começar a entender que o medo faz parte. O medo faz parte. Agora, ter medo de ter medo, ter medo de ter medo. E aí você vai tornando isso crônico, medo de ter medo. E a sua mente, ela é fera em automatizar. Ela é fera em acreditar no que você manda para ela. E aí, quanto mais você vai cultivando o medo, eu tenho medo de dirigir, não consigo dirigir, não consigo dirigir. O que ela vai fazendo? Quer saber? Pronto, ele tem medo de dirigir, não vou ajudar nisso mais não, já cansei desse assunto. Vamos focar em outra coisa? Aquilo fica crônico. Quanto mais você vai focando em algo, vai ficando mais enraizado, vai ficando duro, sabe? Enrijecido. E mais vai ficando difícil de você construir um novo caminho neural. Isso é caminho neural. Isso chama neuroplasticidade mental. Os seus neurônios, eles têm que se flexionar. E quanto mais, eu vou te dar uma ilustração, é como se eles ficassem assim, né? Exercitando, fazendo flexões. E quanto mais você vai enrijecendo, quanto mais você vai falando, não vou dirigir, eu tenho medo, tenho medo, tenho medo. Seus neurônios com relação a dirigir, eles vão fazendo assim, ó. E vai chegar um ponto que acabou, eles não vão conseguir mais criar um caminho para você dirigir. Percebe, amores? Fez sentido? Clica nos coraçõezinhos aí. Já tô fechando e quero ver as perguntinhas de vocês, tá? A sua mente, ela é fera em criar estratégias para economizar energia. E para ela economizar energia, ela vai automatizando tudo que você manda para ela. Ela vai automatizando até os seus pensamentos. Então, quando você fica criando pensamentos para te dar razão, para não experimentar dirigir, mesmo que seja um pequeno passo de vez por vez, quando você vai mandando para ela aí um monte de explicação do porquê é melhor você não dirigir e vai repetindo isso tanto na sua mente, ela não tem saída a não ser automatizar, engessar esse pensamento como crença e como verdade. E aí isso passa a ser verdade para você. Tipo, ok, eu tenho medo de dirigir, por isso. Então, eu nunca vou dirigir e pronto, acabou esse assunto. É assim que a sua mente vai agir. Mas o contrário também é verdade. Se você todos os dias pegar o seu carro, sair da garagem, dar uma volta no seu quarteirão, uma volta apenas no seu quarteirão, ligar o carro, dar uma volta no seu quarteirão. Se você fizer isso todos os dias, a sua mente não vai ter outra saída a não ser automatizar essa ação. Até que para ela vai começar a pensar assim, nossa, que coisa fácil, cansei já desse negócio. Pegar carro, ligar carro, dar volta no quarteirão. Gente, esse negócio já cansei, já automatizei isso. E aí o que a sua mente vai fazer? Ela vai te começar a lançar pensamentos tipo, eu quero mais. E agora, depois disso? Tá muito fácil. Tá, ligou o carro, deu volta no quarteirão, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes. Mas e agora? Qual é o próximo desafio? Porque a sua mente ama aprender. Ela ama evoluir. Então, ela vai automatizar essa primeira parte. E aí vai ficando cada vez mais fácil o processo de ir para o próximo passo. Percebe? Faz sentido?
Então, gente, o medo, ele pode ser direcionado a uma coisa óbvia, como o medo de dirigir. Mas os sentimentos que você tem em relação aos medos, normalmente estão presentes também em outras áreas da sua vida. Então, provavelmente, você está se limitando em outras áreas da sua vida. Tem outras coisas te angustiando. Você pode não ter percebido ainda. E, na verdade, você está focando só, eu estou com medo de dirigir. Então, você precisa aprender a lidar com as suas emoções de confrontamento, do que você vê como área de perigo. O medo de dirigir é só um resultado de você não saber confrontar as limitações que a sua mente está te trazendo e que está te impondo. Percebe isso, gente? Se você trabalha outras limitações, se você trabalha o seu emocional, se você trabalha aprender a lidar com as suas emoções, o medo de dirigir vai ser só um detalhe. Eu falo isso de experiência própria, sabe? Há pouco tempo mesmo a gente fez uma live aí com a Luciana, voltou a dirigir, enfim. Faça o emagrecer para ver. Faça o emagrecer para ver se você não volta a dirigir. Então, gente, muito importante, passo 1 para você voltar a dirigir ou para você sair de emoções que estão te limitando. Enfrentamento. Enfrentamento pode ser desafiador, como tudo que vale a pena viver, tudo que vale a pena, tudo que é maravilhoso, tudo que é importante é desafiador na sua vida. Nada que é importante é assim facinho. Se é facinho demais, é porque não vale a pena. Qual é o prêmio? O que te faz enfrentar a dor de sair aí da sua autoproteção, do empacamento e começar a dar os primeiros passos para dirigir? O número 2, um passo importante, respiração para relaxamento, respiração profunda. Para quê? Para toda vez que você for treinar, para toda vez que você for dirigir, você evitar crises de ansiedade na hora de pegar o seu carro. Você precisa trabalhar a ansiedade. Medo de dirigir tem mais a ver com ansiedade do que habilidade e capacitação para dirigir. Passinho importante número 3, observe seus pensamentos. Quais são as vozes que estão aqui te dando razão para ter medo de dirigir? O que essas vozes dentro da sua cabeça estão te dizendo para justificar seu medo? Provavelmente esses pensamentos e essas vozes estão justificando você ter outras limitações em outras áreas da sua vida também. E essas vozes, muitas delas, têm a ver com não acreditar no seu merecimento. Então é muito importante que você observe como que tá essas vozes aqui dentro, para você se libertar desse medo, que com certeza está em outras áreas da sua vida. Bom, fechei aqui. O que acharam? Aprenderam muito? Quais as perguntas que vocês colocaram aqui? Luciana, isso mesmo, emagrecer é vida, é libertador. Exatamente, gente, o medo de dirigir, ele não tá só no dirigir. Maria Lourdes, Janete, eu tenho vontade de dirigir, mas o medo é tanto que não consigo. O que devo fazer para acabar com esse medo? Maria Lourdes, você deve ter entrado agora, né? Volta lá, assiste a live toda, que você vai entender o que você precisa fazer. O medo de dirigir, gente, não é só de dirigir. Ele está relacionado ao emocional. Precisa ser trabalhado emocional em todas as áreas, tá? Gente, as lives agora, elas estão ficando gravadas 24 horas. E aí alguém da minha equipe tira do ar. E eu acho que está sendo colocada no YouTube, tá? Então, quem não vê aqui no feed do Instagram, pois corre para o YouTube, acho que vai ficar lá. Eu vou perguntar depois, não sei como é que tá ficando as lives. Eu sei que elas não estão ficando aqui para sempre, tá? No Instagram. Elas estão ficando 24 horas, tá bom? O que mais que vocês colocaram aí? Vanessa, pego o BR, vou a outras cidades que ficam até 3 horas de viagem da minha cidade, mas BH não tenho coragem. Talvez você não tenha necessidade de ir a BH. E aí você evita. E tá tudo bem, gente. Tá tudo bem, tá? Não tem problema, não.
Ou seja, dirige, tá tudo bem. Se um dia, eu tenho certeza, você realmente tiver assim, eu tenho que ir a BH, você põe no GPS, pega o celular e vai. Entendeu, meninas? O que mais vocês colocaram aí, Adriana? Comece a ir na cidade vizinha aos poucos. Ah, a Luciana dando sugestão. Já estará dirigindo para qualquer lugar. A Luciana entrou no meu curso, no meu emagrecer, com medo de dirigir, com um monte de medo, e tá aí, linda, leve, solta, indo e vindo para tudo quanto é lugar, né? Adriana, só dirijo na minha cidade. Tá tudo bem também, se é essa a sua decisão. Se você quiser viajar com seu carro para outros lugares, trabalhe isso, Adriana. Será que os meus já estão paralisados? Tirei carteira com 18 anos, tenho 43, nunca nem fui a Belo Horizonte dirigindo. Deve ser os neurônios, né, que você tá falando, né? Não, tem jeito de trabalhar isso, tá, gente? A Aline precisa dessa libertação, precisa emagrecer, a Aline. Aline, bora emagrecer 10, gente. Gente, para de colocar preciso e coloca assim, ó, quero, vou, tá? Luciana tá aí chamando todo mundo para emagrecer. Gente, emagrecer é tudo de bom mesmo, tá? Eu sou suspeita de falar, é muito bom. Marcilene, penso que se eu quero, nada nem ninguém me paralisa. Exatamente. O que mais, gente? Vocês colocaram pergunta aí? Tem uma pergunta aqui. Qual o perfil de quem fala tudo no diminutivo? Casinha, bolinho, festinha? Gente, o que isso tem a ver com medo de dirigir? Eu não entendi. Ah, essa pergunta deve estar no meu Instagram, né? Apareceu aqui agora. Depois eu respondo essa. Aline Janete, quando o medo de dirigir é na estrada e em lugares da cidade desconhecido para você? Normal, gente, normal. Uma coisa que a gente tem que parar também, gente, é assim, o medo é para nos proteger. Uma vez eu fui para Belo Horizonte e aí foi uma das primeiras vezes que eu usei o GPS. A minha cunhada, ela mora num lugar lá que você tem que... Você entra no cruzamento, até hoje eu não entendi aquele cruzamento, sabe? Eu tava usando o GPS. E às vezes o GPS te joga nas estradas que ela virou contramão. E aí o GPS começa a embolar o meio de campo, né? Eu tava usando o GPS do carro. E aí eu me lembro que a estrada começou a ficar diferente, daí a pouco eu tava subindo um morro, um lugarzinho todo asfaltado, bonitinho, mas a estrada foi ficando pequena. E eu comecei a cismar, falei, gente, esse lugar tá muito estranho, não sei para onde eu tô indo. Porque hoje em dia, né, os lugares podem ter asfalto, pode ter casas melhores, mas podem ser perigosos. E aí eu parei e perguntei mesmo, com a cara e a coragem, perguntei a alguém, olha, esse lugar aqui vai até tal lugar? Aí o rapaz falou assim para mim, que estava sentado numa calçada, falou assim para mim, não, ele vai lá, você pode passar aí dentro, mas... eu não aconselho você a entrar aí não, dona. Eu falei, se ele falou isso, né? Tchau. Eu virei o carro e fui embora. Então, gente, quando você está em lugar desconhecido, é normal que você tenha medo. O medo é para te proteger também. O medo é para te falar assim, olha, cuidado, olha direitinho se é aqui mesmo. É o medo que te faz chegar num asfalto, chegar numa rua e olhar para os dois lados para você atravessar, né? A gente também não pode viver com zero medo, né? O medo que a gente está falando aqui é um medo de terror, um medo que tá te limitando, né? Entende, gente? Então é normal isso. O que mais, gente? Tem mais perguntas aí? Não, né? Acabaram? Vou fechando a minha live. Deixa eu ver aqui se eu acho mais perguntas. Tainara de Santa Helena de Goiás. Nossa, de longe, que bom. Estou aqui porque tem 3 anos que não dirijo, mas morro de medo de pegar o carro. Tainara, não sei se você ainda está aqui. Volta, assista a live toda. Vai te ajudar muito, muito, muito. O que mais, gente? Eu tenho muito medo de dirigir. Tirei a CNH, mas não consigo dirigir. O que fazer para acabar com medo? Maria Lourdes, você tirou a carteira nacional de habilitação. Olha que legal. O que isso te diz? Agora é só treinamento, tá, gente? Eu sou essa pessoa que tem ao lado uma pessoa muito crítica ao meu lado e para me resguardar, eu deixei de dirigir porque a crítica me magoa. Eu já fiz isso, tá? Eu já me limitei muito por causa de crítica má, cruel.
Então você tem que aprender a ignorar essa crítica, se blindar dessa crítica ou sair sozinha no carro. Ou sair sozinha no carro, tá, gente? Gente, isso é muito cruel, sabe? A gente conviver com uma pessoa que 24 horas está destruindo os seus sonhos, olha, é uma arte, é uma escolha. A gente pode escolher ficar com essa pessoa do lado, não tem problema, tá tudo bem se é uma escolha. Mas a gente pode escolher estar com essa pessoa do lado, mas nós mudarmos, tá, gente? Então isso é muito importante que você entenda. A sua escolha é continuar com aquela pessoa. A sua escolha não é continuar se limitando. A sua escolha não é continuar na mágoa. É só continuar com aquela pessoa. Entende? A diferença é bem diferente. Luciene, tenho carteira há 7 anos, fiquei pouco tempo com o carro, tive que vender. Eu preferia pegar sozinha na época por causa das críticas. Isso mesmo, exatamente, gente. Pega o carro sozinha, pronto. A pessoa crítica tem carteira? Quando você for sair, ela estiver no carro, ela dirige. Eu faço assim com meu marido. Toma, leva o carro. Tenho carro e tenho muita vontade de sair, mas quando eu entro no carro, tenho um pânico, um medo. É uma crise de ansiedade, Stefânia. Ouça a live toda e faça o que eu falei, tá? Vai dar certo. Janete, eu não pego estrada de jeito nenhum. Cidade apenas em lugares que eu já tenho o costume de ir. Sim, mas aí você vai se desafiando pouco a pouco, tá? Ouça a live de novo. Tirei carteira, primeiro 7 anos e acho... Gente, tem uma coisa que vocês têm que entender, tá? Treinamento. A mente vai automatizando, tá? Então, quanto mais você repete, mais a mente vai deixando aquilo mais fácil para você, tá? Então, treinamento é importante. Exposição, enfrentamento, tá, gente? Acho que eu li todos. Não li, gente? Tem mais alguém aí que tem alguma pergunta? Pra gente fechar? Eu acho que eu li todos, né? Tentando ler tudo aqui, mas acho que eu já li todos. Janete, você é maravilhosa. Gente, todas nós somos maravilhosas. Todas nós. A gente não pode esquecer disso não, tá? Ai, gente, que mais? Amei, identifiquei muito. Stefânia, é você que fez eu emagrecer? Stefânia Vicente Correia? É você, não é? É porque a foto é tão pequenininha, gente, eu não consigo enxergar. Mas se foi você que fez emagrecer, você tá um passinho de voltar a dirigir, tá? Não vem justifique isso, não. Assiste essa live toda, tira uma foto você dirigindo e já me marca, tá? Gente, quem aqui pegar o carro e dirigir depois dessa live de hoje, eu quero que tire uma foto e me marque, tá? Me marque, tá? Eu vou postar esses dias uma foto de eu dirigindo a caminhonete do meu marido. Eu fui além. Além de eu voltar a dirigir, eu ainda vendi meu carro e fui dirigir o do marido. Pra vocês terem uma ideia. Quem tá aqui há mais tempo sabe que eu vendi meu carro em dezembro. Mas quando eu precisei ao supermercado ou alguma coisa, outro dia eu fui a Belo Horizonte e fui na caminhonetona do marido. Sozinha, lógico, né? Sozinha. Ai, gente. Transformada, você é fera. Obrigada, Diana. Janete, eu fiz uma pergunta aí. Cadê, gente? Quando tem o programa Emagrecer, gente, é em janeiro, gente. Mas antes, faça o workshop gratuito de uma semana. No workshop gratuito, eu vou falar tudo sobre a mente também, como mudar pensamento, vou contar como é emagrecer no último dia, vou falar de valores, tá? Por que eu faço o workshop? Para vocês entenderem sobre isso aqui, como que isso aqui funciona, como a sua emoção funciona, de onde vem o seu comportamento, e para você decidir entrar no emagrecer, se ele for para você, tá bom? Então você já conhece tudo antes, tá, gente? O que mais aqui? Por que as pessoas tiram carteira e depois ficam com medo? É porque não pratica. Gente, o medo tem hora que ele é só uma frase. É porque não pratica, não entra dentro do carro e pronto, dirige. Toda quarta tem live também, tá, gente? Toda quarta. Bom,
Bom, e é isso, tá? E a Stefânia fez emagrecer 8. Stefânia, tá? Sabe o que acontece, gente? Às vezes a gente tá com tanto bloqueio, a gente tá com tanta coisa para cuidar, para arrumar, né? Que é o caso da Stefânia, que é tanta coisa, né? Quantos quilos você emagreceu físico, Stefânia? Conta aí, quantos quilos físico? Então, é um processo, tudo é um processo. Aí você emagrece, aí você perde peso, aí você alinha uma coisa, aí você dá conta lá do restaurante, da sua empresa, do financeiro, você vai mudando, porque é um processo. E aí, gente, chegou a sua hora agora de dirigir. Entende? Então, tudo é um processo também. Depois que vai acontecendo uma coisa, aquilo que eu falei que a mente automatiza, a mente vai querer outra agora, né? Lembra que eu falei? Liga o carro, dá a volta no quarteirão. Liga o carro, dá a volta no quarteirão. Eu garanto pra você, eu garanto. Depois da 10ª vez que você fizer isso, a sua mente já vai falar assim, que isso, gente? Ai, tá fácil demais. Agora vamos passar do quarteirão, vamos para outro lugar? A mente faz isso. Stefânia eliminou 18 quilos. Isso mesmo, gente. 18 quilos físico, trocentos emocionais. Agora chegou a sua hora de dirigir. Gente, assista a live de novo. Segue os passos que eu citei aqui. Agora, acima de tudo, gente, trabalho emocional. Medo de dirigir não é falta de capacitação. Não é falta de saber dirigir. É falta de treinamento, sim, mas é mais emocional. É mais emocional. É medo de julgamento, é medo da crítica, é mais mágoa, sabe? Medo de dirigir tem a ver com mágoa, tem a ver o quanto eu trabalho o meu merecimento, tem a ver com isso. Tá bom, gente? Live maravilhosa, com certeza. Janete vai receber bastante foto de nós dirigindo. Rose! Oh, gente, adoro. Gente, eu quero... Vamos fazer uma proposta aqui? Vamos lá? Bate aqui, ó. Eu quero que vocês tirem uma foto, tá? De você dentro do seu carro. Não precisa nem dirigir. Só entra dentro do seu carro. Não precisa nem dirigir. Vou facilitar. Entra dentro do seu carro. Tira uma selfie. Posta nos stories, posta lá no feed, tá? Entra dentro do carro, do seu ou do carro que você dirige, tá? Tira uma selfie, bonituna, bonitusca, e me marca. Eu quero que essa selfie seja, assim, o marco. Nós estamos em dezembro de 2021. Eu quero que essa selfie seja o marco da sua nova independência. Eu quero que essa selfie represente para você, represente para sua mente o marco do seu merecimento, de você trabalhar o seu merecimento da vida que você quer ter. Isso é muito sério que eu tô falando, tá, gente? E a outra coisa que eu vou falar pra gente fechar aqui, que é muito sério de você saber, é se a sua mente não ver, ela não tem condição de te ajudar. Se você não visualiza aí na sua mente, você dirigindo, maravilhosa, poderosa dentro do carro, a sua mente não vai te ajudar a buscar isso. Ela não entende que isso é o seu desejo. Se você quer dirigir, se você sonha em dirigir o seu carro sozinha, viajar, ir para onde você quiser, e aí você não coloca essa imagem para sua mente, você não visualiza esse desejo, a sua mente não entende que você quer isso não, gente. Aprenda. A mente trabalha com a imagem. Se você sonha em dirigir, em voltar a dirigir, ir e vir, treinar passo a passo, no começo pode ser um pouco, né, ter medo, mas se você sonha com isso e você só está jogando imagem de terror para sua mente, como que ela vai te ajudar, criatura? Ela vai te proteger, ela vai te empacar. Entende, gente? Entende? Tá bom? Ah, que lindo você falando isso, Luciana, eu creio. Lindona, poderosa, maravilhosa. Meninas, postem e me marquem, tá? Vai lá no seu carro, gente, pode ser Fusquinha, pode ser Hilux, não interessa. O carro que você quer dirigir. Vai lá, tira uma selfie maravilhosa, posta. Coloca uma frase, hashtag eu posso, eu consigo, a frase que você quiser.
e me marca que eu vou lá fazer um comentário. Fui! Gente, olha nos meus stories, fique de olho que eu quero fazer uma live fenomenal de fim de ano, tá bom? E amanhã, sessão do balão intragástrico para o emagrecer 9. Quero vocês presentes, tá, linduscas? Beijos, fiquem com Deus.